Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, não é? Boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente, né? Então, vamos dar uma boa noite aqui. Na paz do Mestre, sem esse Mestre nada somos. Sejam todos muito bem-vindos na paz do Mestre Jesus. Boa noite, querida irmã Gleicia, Dalgisa. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Algumas eu vou vendo no início, depois eu não vejo. Depois eu não vejo mais, mas todos são bem-vindos, né? Neste momento, são exatamente 19 horas. E é nesse momento, já com os nossos anjos de guarda conosco, com o Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nos abençoando. Queremos agradecer por mais esta oportunidade e, como eternos pedintes que somos, pedir essas bênçãos amorosas, essas bênçãos divinas sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Queremos pedir, Mestre amado, pelos nossos amores, aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que continuam na caminhada conosco. Pedimos também, Mestre amado, por todos aqueles irmãos que se consideram nossos desafetos, que possam nos perdoar por alguma falha nossa, mas principalmente, Mestre Jesus, que em nosso coração não haja lugar para mágoa, rancor ou ódio. Na certeza do teu amparo, de que o medicamento invisível está sendo colocado nas nossas águas, te agradecemos, convidamos para que fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos, se tua mão é motivo de escândalo, corta. Meio assustador o título, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? E aí, no livro Vivendo o Evangelho, que sempre gostamos de trazer, para elucidar um pouquinho mais, André Luiz nos conhece e quer nos ajudar. E é isso que ele faz com todas essas obras. E diz assim, com relação a esse item 11 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ramos perturbadores, nos diz André Luiz. Mágoa, lascívia, vingança, inveja, ódio, orgulho, egoísmo, melindre, mesquinhez, leviandade, mentira, comodismo, irritação, agressividade, indiferença, esperteza, desonestidade, prepotência, rancor, vaidade.
Nenhuma destas situações constitui escândalo na acepção comum da palavra. Entretanto, no sentido do Evangelho, são ramos perturbadores na árvore do espírito, cuja única solução, sem margem de dúvida, é a tesoura do esforço e a poda da renovação. Nos indicando aí o caminho da nossa reforma íntima, para nos livrarmos de todos esses ramos de perturbação. Ele nos colocou aí, né, com o nosso espírito sendo uma árvore. Então, mais uma vez, boa noite para aqueles que nos assistem no momento. Bom dia e boa tarde para aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente. Que sejam todos bem-vindos e que as bênçãos do Mestre possam ser recebidas por todos. Basta que elevemos o pensamento. Diz assim no item 11 desse capítulo 8 do Evangelho: escândalos, se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurassem pelo pescoço a um desses nós girados por asnos e que se o atirasse ao fundo do mar. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que lá está, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira-os longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, que ter 2 deles e ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 10. É importante a gente compreender que Jesus falava no sentido figurado. Precisamos saber interpretar isso, não é? Então é bem importante. Às vezes vemos aqueles que nascem sem um braço, sem uma perna, cego, às vezes no decorrer da existência perdem a visão por um motivo ou por outro. Não sabemos, cada caso é um caso. Mas é isso que precisamos entender. Jesus não quer dizer que nós devemos colocar, né, como se diz, ao pé da letra, entender ao pé da letra isso que ele fala, né? Não temos que arrancar o braço nem nada. Mas muitas vezes, se nós erramos pelos nossos olhos, se nós com as nossas mãos tiramos a vida de alguém, prejudicamos um irmão, então seria melhor que viéssemos sem. É isso que Jesus, né, quer nos explicar. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo fragor. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e sua consideração ficaria diminuída entre os homens. Então, aqueles irmãos que escondem alguma coisa, né, quando acontece na família, tentam preservar, mas é por causa do orgulho. Desde que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência permanece em repouso. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros, brancos por fora, mas cheios de podridão no interior.
vasos limpos por fora, imundos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral. Por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, mas é tudo o que é resultado de vícios e imperfeições dos homens, toda má reação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Então, para Deus, né, para nosso Pai, para Jesus, não importa se teve repercussão a maldade que a gente praticou, que alguém praticou conosco. Não importa. Importa que teve um mal e isso é considerado um escândalo. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, estão inclinados a fazer o mal, e más árvores dão maus frutos. Portanto, é preciso entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que eles tenham obrigação de praticá-lo. É aquilo que sempre falamos, a doutrina nos esclarece. Ninguém vem já fadado a praticar o mal, ninguém vem já, eu vim para ser um assassino. Não, nós precisamos compreender, interpretar. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Por mais que tenhamos tendências para o mal, temos o nosso livre-arbítrio. E quando a gente lembra de, no mínimo, pedir ajuda, o plano espiritual está sempre, a providência divina está sempre trabalhando por nós, para nós. É necessário que o escândalo aconteça para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, a um só tempo, como castigo para uns e como prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou rejeitáveis. Se ocorre assim, dir-se-á, o mal é necessário e resistirá sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não mais haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade, transformada em homens de bem, nenhum procurará fazer mal ao seu próximo, e todos serão felizes, porque serão bons. Tal é o estado dos mundos avançados, nos quais o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Então, às vezes, ouvimos dizer, é o fim do mundo, né? Quando acontecem essas barbáries, crimes hediondos. Mas aí nós olhamos lá para trás, quando os homens eram jogados lá na arena, eram jogados para os leões comerem, quando lá no tempo de Jesus crucificavam ladrões e tudo mais, inclusive Jesus, injustamente crucificado, o mundo está um pouquinho melhor. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se nós não quisermos nos melhorar, ninguém poderá fazer essa mudança para nós. Porque a evolução é individual e nós sabemos disso. Estamos bem cientes. E aí diz assim:
Deixa eu ver onde eu parei que eu me perdi, meus irmãos. Aí diz assim: mas enquanto certos mundos progridem, outros estão se formando, povoados ainda de espíritos primitivos e que servem, além disso, como habitação, exílio e ambiente expiatório a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados ao mal, rejeitados dos mundos que se tornaram felizes. Então é importante também nós pensarmos que aqueles irmãos que não quiserem se melhorar, que não se melhoraram, já nos diz, né? Estão aí já na literatura da doutrina espírita, que já estão indo para esses mundos primitivos. Então, vão passar por um processo, né, de aprendizado, vão voltar para trás, como a gente quando repete de ano na escola, né? Só que eles vão para esses mundos, porque a Terra já está se regenerando. Mas ai daquele por quem o escândalo acontece, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento para a justiça divina e cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de fazer o mal e também deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com ele, porque o pai talvez tenha sido ele mesmo um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho não é mais desculpável e será por sua vez e deverá por sua vez ser castigado através de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se tua mão te é motivo de escândalo, corta-a. É figura enérgica que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente ser preciso destruir em si toda a causa de escândalo, quer dizer, de mal, arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso, quer dizer ainda que, para um homem, é preferível ter a mão cortada a tê-la servindo de instrumento para uma ação má. Antes ser privado da vista que ter olhos que servem de fonte para maus pensamentos. Para todo aquele que apanha o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Jesus não disse nenhum absurdo, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave do Espiritismo. Então, por isso que falamos que a doutrina espírita nos ajuda a compreender o que Jesus quis dizer, porque se levarmos ao pé da letra, vamos ficar até muito assustados, né? E daí diz assim o roteiro sistematizado: qual o significado de escândalo abordado no texto? É todo procedimento contra a moral, é tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abusos de poder, etc. Ai do mundo por causa dos escândalos, ou seja, infeliz é o mundo de hoje porque nele ainda impera o mal. E por que é necessário que venham os escândalos? Porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, o homem pratica o mal, ele acaba vendo que ele praticou o mal, ele acaba vendo que ele acaba enxergando toda a maldade que ele fez. Muitas vezes se arrepende, mas já praticou. Então, nós prestaremos conta de todo o mal que nós fazemos. A providência divina se utiliza das nossas próprias imperfeições, decorrentes do mau uso de nosso livre-arbítrio, para fazer com que nos ajustemos às suas leis. E por que Jesus disse:
Ai do homem por quem o escândalo venha, porque aquele que provoca o escândalo denota ser um espírito ainda imperfeito, carente de evolução, cujos atos maldosos de hoje refletirão amanhã sob a forma de duras provações reparadoras necessárias para o seu ajustamento às leis divinas. E é aí que entra aquilo que falamos antes. Às vezes chegamos aqui, nascemos faltando um braço, cegos, às vezes perdemos o braço durante a nossa existência, né? Perdemos as pernas, às vezes ficamos cegos. Cada um de nós tem a sua história e como Deus nos dá o dom do esquecimento, né? Essa misericórdia dele faz isso conosco. Então, muitas vezes, imagina a gente conviver com aqueles a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram. Então, é a misericórdia divina que faz isso conosco. E aí nós íamos resgatar aquelas maldades que nós praticamos lá atrás, né? Entre sofrer as repercussões do escândalo e dar-lhes causa, é preferível estar na primeira situação. Feliz, portanto, é aquele a quem o escândalo é dirigido, pois está saldando seus débitos para com a providência. E qual a razão de existir escândalos no mundo? A causa toda reside na imperfeição dos homens, que os torna propensos a praticar o mal. O mundo só é mau em razão da maldade daqueles que o habitam. Estando a causa nos homens, é necessário que estes se aperfeiçoem para que o mundo se torne melhor. Dia virá em que o mundo, transformado pelo amor, se tornará habitat da felicidade plena. Uma vez que o instinto de conservação nos induz a preservar o nosso corpo, como entender a colocação do mestre? Sim, se nós não soubermos interpretar, fica difícil, né? Se é para preservar o corpo e aí ele manda cortar, fica difícil, né? Mas não, nós precisamos saber, compreender que se erramos, muitas vezes nós pedimos no nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos, como tem aquela história na literatura daquele irmão que várias vezes já contamos, e creio que contamos aqui, que ele, quando os empregados, os escravos estavam cansados, não aguentavam mais trabalhar, moendo cana na máquina, ele, para punir, fazer com que os outros trabalhassem mais e não reclamassem de cansaço, ele esmagava no moedor de cana. Então era muito triste, todo mundo via aquilo, né? Misturado com o caldo da cana, o sangue daquele escravo. Então ele pediu que ele também perdesse o braço numa máquina. Claro, vivendo no outro tempo, ele foi trabalhar numa empresa, e me perdoem se eu estou sendo repetitiva, porque eu já devo ter contado aqui. Mas é bem exemplificativa essa história. Então ele pediu no planejamento reencarnatório que ele perdesse um braço e tal. E ele veio, foi trabalhar numa empresa e ele era uma pessoa boníssima, praticava caridade, e ele não media esforços para ajudar a quem quer que fosse. Então todo mundo adorava ele. E o que aconteceu? Um dia na máquina dele lá, ele perdeu, não lembro, me parece que foi um dedo que ele perdeu. Então, aí de novo entra a misericórdia divina. Como ele era uma pessoa muito boa, praticava a caridade, ele teve um bônus. Não foi o braço, só perdeu um dedo. E ele ficou muito triste, muito chateado, porque ele sabia que ele era uma pessoa boa, que ele era uma, né? E aí estava muito deprimido. E aí a esposa, ele não estava nem indo ao centro espírita que ele frequentava, mas daí a esposa conseguiu convencê-lo, foram ao centro espírita, e lá o presidente, que tinha uma mediunidade ostensiva, está triste, meu irmão? Sim, imagina, perdi o dedo, eu acho que é o dedo, não foi a mão, acho que foi o dedo.
E aí o mentor falou pro presidente da casa, para dizer para ele, então, o que ele fazia. E que ele tinha pedido para perder o braço, ele só perdeu o dedo. Então a misericórdia divina está sempre nos cuidando, está sempre ali. Então é um exemplo, né? Se ele fazia isso com as pessoas, né? Não era o braço dele que era motivo de escândalo, mas ele tirava o braço dos outros. E ele quis sentir na pele o que ele fazia para os outros. Mas como ele veio, usou o livre-arbítrio e era muito bondoso, Deus teve piedade e só perdeu. Então a gente, antes de lamentar, a gente tem que pensar que a gente não lembra o que aconteceu lá atrás, né? Uma vez que o instinto de conservação, então, que li antes, nos induz a preservar o nosso corpo, como entender a colocação do mestre, né, mandando cortar? Devemos entendê-la no sentido figurado, não levando ao pé da letra suas palavras. Significa que devemos destruir em nós tudo aquilo de mal que exista e que seja causa de escândalo. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos do que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Em que sentido devemos entender a expressão fogo eterno? É outra expressão que devemos entender no sentido figurado. Foi um recurso utilizado por Jesus, usando palavras conhecidas pelos homens, para descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que se desvia do caminho do bem. Nós sempre precisamos lembrar que no tempo de Jesus ele falava por parábolas e tudo mais, usava esses termos, porque os homens daquela época assim entendiam. Os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Isso nos disse Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 108. E o que dizer dos que só praticam escândalos às escondidas, tolhidos pela posição social de destaque que ocupam? São falsos moralistas, ainda mais culpados perante Deus pelos bons exemplos que deveriam dar, em face da responsabilidade de que são investidos. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. O escândalo é só o que chama a atenção pública? Não. Todos os nossos vícios e imperfeições que venham a prejudicar nosso próximo constituem também escândalos. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Precisamos estar atentos. Escândalo não é só o que tem repercussão. Então, essas coisas que são feitas escondidas, essas más ações, essas maldades, são considerados escândalos pelo nosso Criador. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Passou rapidinho. Então, boa noite para aqueles irmãos que eu não vi entrar. Que sejam todos bem-vindos na paz do Mestre, né? Que tenhamos uma semana abençoada. Lembrando que temos atendimento fraterno no Messenger. Quem desejar uma oração para alguém, é só colocá-la no Messenger. Quem quiser as irradiações diárias recebendo pelo WhatsApp também, tudo coloca no Messenger que a gente se entende, tá bom? Então vamos, uma vez mais, já com as nossas águas, agradecer a esse mestre de amor, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos de guarda, nossos mentores, todos esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre.
que estão sempre conosco, nos cuidando, nos guiando, iluminando nossa mente, nosso caminho. Pedimos uma vez mais por todos aqueles que sofrem, Mestre Jesus, por aqueles que estão sofrendo pela depressão, ansiedade, aqueles com pensamentos suicidas, aqueles que já praticaram esse ato. Mestre Jesus, que a tua luz chegue em todos os ambientes de cada irmão que nesse momento está conosco, daqueles que estarão conosco posteriormente. Entra, Mestre, nos hospitais, asilos e orfanatos, nos presídios, e cuida daqueles irmãos que estão pelas ruas, perambulando sem ter um lar para voltar. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos amores que partiram e aqueles que continuam na caminhada conosco. Todos aqueles que se encontram neste momento enfermos, seja do corpo, seja da alma. E abençoa todos aqueles que se consideram nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Porque todo irmão que está se sentindo bem, em paz consigo mesmo, não pratica o mal a ninguém. Na certeza do teu amparo, das tuas bênçãos sobre todos nós e a fluidificação das nossas águas, uma vez mais te agradecemos e dizemos: fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração, obrigada pela companhia e até o próximo domingo, se Jesus permitir.